Eu vou falar um bocadinho só. Muito bom. Então, boa noite a todos. E assim, queridos irmãos, com nossos corações unidos, com muito amor, vamos levar o pensamento ao alto, ao nosso Pai, Paizinho, nosso irmão Jesus Cristo, querido irmão, aos nossos irmãos benfeitores, agradecer a nossa mãe também, Maria, com o seu manto de luz, ilumina este nosso grupo todo, com muitas bênçãos, para estes momentos que vai iniciar o nosso estudo, né? Que seja muito abençoado. Muita gratidão ao Pai e a todos. E assim seja. Muita gratidão, Pai. Um beijinho a todos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Maria. Foi pouquinho de coração. É o que importa. Que coisa mais linda. Olha, essa música eles já tinham feito. Boa noite, Cândido querido. Esses artistas do Brasil para fazer, né? Essa doação aí que eles colocaram no final, mas também agora estão revertendo, né, a renda dessa música para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, para auxiliá-los. Então, me tocou muito o coração. E, e estamos aí nessa viagem, né, do coração de Zacarias, que está falando ao nosso coração, que a gente possa, então, deixar que o nosso coração o escute e sinta as suas palavras, preencher o nosso ser, para que a gente consiga aprender as lições de amor que o Pai nos ensina através dos nossos irmãos. Quem quer fazer a nossa leitura da passagem? Posso fazer, Patrícia? Boa Vamos lá, noite, Fernanda. Boa noite, obrigada. boa noite a todos. Então, Cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou seu povo, suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu filho, como proclamou desde tempos remotos, pela boca dos seus santos profetas, salvação das mãos de nossos inimigos e de todos os que nos odeiam, para exercer misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, bem como a do juramento feito a Abraão, nosso pai, de nos conceder, após ter-nos arrancado das mãos dos nossos inimigos, cultuá-lo sem temor, em santidade e justiça, na sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento de salvação, por meio do perdão de seus pecados. Por causa das entranhas de misericórdia do nosso Deus, os visitará do alto o alvorecer, iluminando os que habitam na terra, na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E a criança crescia e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até o dia da sua apresentação a Israel. Obrigada, Fernanda. Obrigado, Muito eu. bem, obrigada. Estamos aí, então, entrando nessa segunda parte dessa canção do coração de Zacarias, agora nos falando do seu filho prometido, que viria então realizar tantas coisas por todo o povo, por todos nós. Minda, quer fazer então a nossa recapitulação, por favor? Sim, obrigada. Obrigada. Então, boa noite a todos e vamos então ver o 1,76 do Cântico de Zacarias.
vimos: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhe o caminho. Então, a primeira parte falamos sobre eh, até ao 1:75 falou-se que foi uma explosão, que Zacarias profetizou, se espalhou esse louvor e ele cumpriu a sua parte. Depois vimos que no 1:14, foi a Márcia que nos trouxe, terás alegria e regozijo. Muitos se alegrarão sobre o nascimento dele. Está aqui a descrição de Lucas sobre o nascimento do filho Zacarias. Quando Zacarias estava lá servindo a Deus, o anjo veio visitá-lo, comunicando que ia ser pai. Então, hoje vamos ver o que ele quer dizer, chamado. Então, o anjo traz um chamado para ele. Falou-se que estava na Gênesis, no capítulo 2, e no item 8, 9, tem um resumo sobre Deus é. No Cântico de Zacarias falou-se também, na primeira parte, fala da questão com Deus, e na segunda parte fala de seu filho e da sua essência especial. Quando olhamos para um menino e também para a sua missão, ele vai tornar-se grande. Então ele abriu caminhos para Cristo, para que Cristo viesse. E nós também estamos abrindo caminhos para chegar a Deus. Os judeus não pronunciavam o nome de Deus, chamavam de Altíssimo. Os espíritos bons já têm outra competência. Falamos agora também na segunda parte, pois caminharás à frente do Senhor. João Batista andou a pregar no deserto. Então nós, que ainda somos meninos, um dia também seremos profetas, quando amadurecermos, porque os meninos ainda não estão desenvolvidos. Ele também veio fazer esta preparação para o nascimento de Jesus. A própria mudez de Zacarias veio nos mostrar também o quanto ele foi fiel a Deus e à sua promessa. A Patrícia também falou-nos sobre a nossa expiação, é a nossa missão. Vimos agora também a missão tão desafiadora dos anjos que estão nesta missão de resgatar os irmãos do Rio Sul, no Brasil, com esta tragédia toda acontecendo. Que Deus tenha compaixão de todos eles. Temos aqui a porta estreita. Não devemos nos desviar e temos que nos preparar. Então Zacarias foi fiel, foi o profeta do Altíssimo. Temos que preparar o nosso caminho e retificar a estrada do bem. Temos que nos ir refazendo e para isso temos que nos movimentar. A sementeira tem que ser sempre adubada para bem colher no porvir. Falamos agora da terceira parte, preparando-lhe o caminho. Deus preparou o caminho com a vinda de João Batista. Ele vem para abrir caminho. Ele atendia a Cristo todos os dias. Então nós vimos, compreendendo mais a cada dia. Vamos escutando os chamados, assim como João Batista. Foi lida também uma lição do livro Pão Nosso, no número 20. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e sempre. Muitos acreditavam que caminhavam sozinhos, mas ninguém está sozinho. Então nós também vamos caminhando e precisamos nos preparar. A Odete também nos trouxe uma leitura do Caminho, Verdade e Vida, na lição 52, os dons. Falamos também mais um pouco de João Batista. Todos nós estamos empenhados em preparar o nosso desenvolvimento espiritual. Tem benfeitores sempre dispostos a ajudar e todos chegaremos ao bem. E nós temos a necessidade de cumprir esta missão. E já naquela altura, João Batista já pregava para que as pessoas se convertessem ao amor. O trabalho no bem é sempre o caminho da luz. E o facto de estar aqui e ser bom ouvinte para que as palavras façam sentido. E no seu tempo, cada um vai lá chegando. E é na transformação íntima que vem a mudança. É uma característica deste nosso grupo. E até que os que não
se manifestam e estão ajudando o grupo a crescer também. Está no nosso alcance esta simplicidade de aprender aqui todos juntos, com o nosso coraçãozinho unido uns aos outros, neste amor que nos une a este estudo maravilhoso que tivemos a oportunidade e estamos a ter de conhecer. Gratidão a todos que nos ajudam. Muito obrigada. Obrigada, linda. Esse passeio lindo que ela faz, né? Toda semana para nós aí, relembrando o nosso versículo, trazendo à tona aí as nossas memórias, o que sentimos naquele momento. Isso aí, Odete, está fazendo festa, muito bem. Olha lá, é isso aí. Então a gente vai continuando nessa jornada linda pelo Benedictus do nosso Zacarias, desse vai vendo, né, esse Senhor aí de bênçãos que concede misericórdia, justiça, a santidade, né, ao seu povo, tira, né, nos tira da mão dos inimigos, desde os tempos dos nossos pais, quando fez lá a Santa Aliança, né, e está conosco todos os dias, né, e através dos santos profetas aí, né, como a gente falou tanto desses profetas, que está em todos nós, que podemos ser esses profetas, né? Que podemos auxiliar a todos, servir os nossos irmãos, esses profetas que então vieram, né, suscitando, como ele fala lá no começo, nessa força de salvação. E agora vai chegar então esse profeta que vai fazer a conexão, né, da primeira revelação com a segunda revelação, esse novo momento psicológico de maturidade da humanidade, e agora ele vai dar o conhecimento dessa salvação para nós. Então, a gente foi sendo fortalecido com essa força, né, que o Pai vai nos enviando, e agora vamos ter o conhecimento, né? Então, vai sendo tudo confirmado, né, como a Márcia trouxe, como a Minda colocou, do anúncio de Gabriel a Zacarias, e agora o Pai em si vai nos falando dessa missão do menino, né? A chegada desse profeta do Altíssimo tão aguardado, né? Para trazer esse novo momento aí ao povo de Israel. Então, ele vai, claro, né, à frente do Senhor para isso, preparando o povo. E o nosso versículo de hoje vai então dizer como ele está fazendo isso, né? Como ele vai fazer isso, né? Que Zacarias vai nos contar, que é através desse conhecimento, né? Vai dar ao povo o conhecimento da salvação por meio do perdão dos pecados. E aí eu estava lendo uns trechinhos lá no A Caminho da Luz, é, e aí Emmanuel diz assim, né? A lição do Salvador deveria agora, né, dentro daquele contexto que Emmanuel vai trazendo para nós, da chegada, né, de Jesus na Terra. Então, essa lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos e os auxiliares divinos. Então aí está o nosso João Batista, né? Esse precursor imediato, vindo à frente do Senhor para abrir esses caminhos para que a exemplificação perfeita do amor pudesse, né, realmente ser realizada, para que os terrenos dos corações, dos nossos corações, né, a gente sempre pensa nossos irmãos, mas podíamos ser nós lá naquela época, né, já tentando aprender a lição,
então preparando esses terrenos, né, para que os frutos, né, da exemplificação pudessem se fazer mais presentes, né? A gente sabe que tem os terrenos que iriam florescer ou produzir a 30, 60 e outros a 100, dependendo da sua preparação ali já, do seu momento, né, espiritual para receber essa mensagem. E, o Champlin, né, comentarista lá, um dos comentaristas que está lá no NEP, né, ele diz que essa frase, né, esse versículo especificamente, é profundamente espiritual, né? Ele tira, né, aquela idealização que o povo de Israel tinha da libertação, né, política e a libertação terrena, né, dos adversários. Por isso, né, ele dá essa ressalva do papel fundamental de João Batista como esse precursor, né, que vai então sinalizar para todo o povo de Israel, ali naquele momento, que o que importa é o arrependimento de cada um, né? É a transformação interna de cada um, como a Linda falou aí, como a gente sempre fala, né? A metanoia, a transformação mental, a transformação dos sentimentos, né? E para isso precisamos nos colocar à disposição de fazer esse movimento, né, que vai acontecer então através do perdão dos nossos pecados. Mas já estou falando muito, já estou dando muito spoiler aqui. Uhum. Vamos então para. Eu acho que a primeira parte eu pensei para dar ao seu povo, né? E depois o conhecimento da salvação, e aí por meio do perdão dos seus pecados. Então, para dar ao seu povo o que podemos. Vai lá, Felipe. Nos dê a sua palavra. Uhum. Gostava de destacar aqui o verbo, né? O verbo dar. Dar, porque há muitas coisas que vão ser dadas, não é? Portanto, e na verdade nós estamos a falar do nascimento de João, ou seja, da missão de João, que na verdade é uma dádiva de Deus para a humanidade, não é? Portanto, não se restringe a atender ao casal, não é? Elizabeth e a Zacarias. Aliás, a vinda de João é, na verdade, uma resposta de Deus às orações de Zacarias, não é? Portanto, eles queriam muito ter este filho, e Deus responde com João, que já vimos aqui o significado de João, que é misericórdia. Portanto, na verdade, Deus está a doar misericórdia para a humanidade através da vida de João Batista. E isso é muito importante. E depois, desde logo, o verbo dar, não é? Porque nós estamos habituados a receber e a exigir que nos retribuam na mesma forma, na mesma medida. Ou seja, ainda somos uns caridosos egoístas, porque acabamos por ter sempre, ou querer sempre uma contrapartida. Mas à medida que vamos evoluindo, essa necessidade de reciprocidade vai sendo menos necessária para nós. E aqui está manifesto a misericórdia divina, ou seja, o amor de Deus que envia os espíritos, que neste caso, com esta missão, portanto, há todo o encadeamento e o tal planeamento que nós falámos já para trás, e realmente há uma grande doação. Agora, que povo é este? Não é? Ao seu povo não é simplesmente o povo de Israel, mas é a tal humanidade inteira, não é? No sentido mais amplo.
E realmente nós fazemos parte deste povo porque nós gostamos de distinguir as posições sociais das pessoas. Ainda na nossa sociedade, naquela altura havia os religiosos, os ricos e os pobres, não é? Portanto, que eram havia a alta sociedade e depois o povinho, não é? Mas nós ainda temos traços gerais nas nossas sociedades desse, desse elitismo social em que muitas vezes as pessoas se elevam perante aquilo que é eh, o seu conhecimento, a sua profissão, a sua forma de viver a vida, e, portanto, há aqui a questão, muitas vezes, da sobrevalorização da pessoa. Porque, na verdade, nós somos todos filhos de Deus, né? Somos todos alvo desta misericórdia, porque para Deus não há essa distinção, até porque, à luz da doutrina espírita, as posições que nós temos na nossa sociedade hoje, ou na sociedade da época do Cristo, são simplesmente momentos transitórios. Portanto, nós hoje estamos aqui, amanhã estamos a passar mais dificuldades, noutra encarnação temos experiências que temos mais abundância em determinadas coisas, portanto, ninguém ficará para sempre na condição em que se encontra hoje, né? E em que se encontrava na altura. Então, na verdade, esta missão de João, não é? É para dar este tal conhecimento de salvação. É curioso que nós estamos a falar de salvação, né? Estamos a falar de conhecimento de salvação. Agora, o que cada um fará com o conhecimento que adquire, isso já são outros 500, não é? Que é completamente diferente. No fundo, eu vejo aqui realmente a terceira revelação, não é? Aqui, aqui mesmo, aqui mesmo, em português do Alentejo, escarrapachada. Ou seja, mesmo assim, mesmo assim, na frente dos nossos olhos. Por isso Jesus dizia: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver, isso já não foi o que Cristo disse, mas estou a dizer. Quem tiver olhos para ver, que veja, não é? E assim por diante. Agora, o que fazemos com aquilo que conhecemos, aí é que vai ser o cabo dos trabalhos. Porque quem passa suavemente por estes estudos, por um centro espírita qualquer, por, por oportunidades de trabalho, e que não aproveite depois do conhecimento adquirido, vai ter que haver a remissão dos seus pecados. E já vamos ver o que é que isso significa. Para já vou passar a palavra. A quem mais foi dado, mais será pedido, né? A responsabilidade aumenta com o conhecimento, né, da salvação, que será feito realmente, entra no livre-arbítrio de cada um. E eu pensei, se doar, né? Peguei aqui as definições que tem lá no dicionário, né, no NetSearch. Então, entregar-se, né, demonstrar dedicação a uma causa, uma pessoa, doou sua inteligência aos alunos, doou-se à família, oferecer, entregar a posse, ofertar gratuitamente alguma coisa a alguém, né, vem do latim donare. E aí eu fiquei pensando exatamente isso que o Felipe falou, né, essa dádiva que Deus dá, né, ofertando um essa oportunidade através de João Batista, né, é essa contínua misericórdia dele, né? Que o próprio nome de João já vai significar isso, como o Felipe relembrou. Essa providência, né, divina, que é essa fonte
infinita de doação da vida, do amor e dessas oportunidades para a nossa salvação, né? E que começa, né, com a nossa própria centelha divina, porque a gente só dá aquilo que nós já temos, né? E o Pai, como bem lembrou a Márcia também semana passada, lá da, né, da parte da Gênesis e os seus atributos, é completo, é perfeito. E ele nos dá tudo isso que ele tem. Então, nós temos o germe da perfeição para nos aperfeiçoarmos, para então nós também passarmos a doar ao outro essa condição que vamos desenvolvendo, né? Essa doação de divindade que temos em nós. E esse ponto começa exatamente onde o Felipe disse ali, no servir, né? Nas oportunidades que nós vamos abraçando, né? E o servir não só entendendo só como um trabalho, mas estando aqui no estudo, estamos servindo, porque estamos nos dedicando a nós também. Para podermos doar ao outro, precisamos, né, cuidar de nós primeiro. Então, o dar ao outro, né, esse servir, vai começar com o nosso trabalho íntimo, com a nossa doação de tempo para nós, para fazermos esse mergulho em nós, né, para darmos o que possuímos, né? E aí tem um capítulo do Fonte Viva em que é um comentário, eu acho que é, não sei se, agora, peraí, se é de Paulo ou se é de Pedro, a carta de Pedro, que ele fala que bem-aventurado é o que dá, né? Então, essa alegria que vamos descobrindo em dar muito mais do que receber, né? Como o Felipe nos lembrou. Porque o Pai nos dá tudo, o Pai nos oferta tudo. E como disse o Emmanuel, né, lá no A Caminho da Luz, que essa chegada, né, do Salvador para controlar a liberdade com exemplificação da perfeita do amor, porque o Pai não quer que deixemos, né, de ser livres, mas Ele quer que nós, conhecendo o caminho da salvação, escolhamos por esse caminho. E é isso que Ele vai nos ofertar, né? Trazendo então João Batista aí anunciando esses caminhos, preparando esses caminhos, já como que chamando as consciências, né? Alertando as consciências para que estava chegando o momento, então, de que nós nos encontrássemos com essa possibilidade de salvação que se dá através de nós mesmos, que é o que fazemos com o conhecimento, né? E lá na Gênesis também peguei um trechinho aqui, que é essa doação, né, do Pai para nós. Deixa eu só ver que capítulo que é. É na revelação, é no caráter da revelação espírita, que que ele diz assim no item 6: desde que se admite a solicitude de Deus para com suas criaturas, por que não há de se admitir que os espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarne pela vontade de Deus com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido, por que não admitir que eles recebam missões como o embaixador as recebe de seu soberano? Tal o papel dos grandes gênios, que vêm eles fazer se não ensinar aos homens verdades que estes ignoram, e ainda ignorariam durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente. Então aí a gente vê essa providência, né, essa solicitude do Pai que doa, né, esses irmãos para que nós tenhamos acesso
a esse conhecimento mais profundo que eles já têm, a essa vivência do amor que eles já vivem, em estado perfeito e natural, para que a gente possa então avançar na marcha do progresso. Então, o Pai nos dá todas essas dádivas, né? É a beneficência do Pai, né? Para que a gente possa seguir, né? Seguir o nosso caminho e assim nos tornarmos cada vez mais, né? Seus filhos, né? E fazer as escolhas corretas que vão então nos redimir, como disse o Felipe, que a gente vai falar já já, dos nossos pecados, né? E também compreender, né, esse estado de bem-aventurados que é doar, que é servir, né, que a gente percebe nos grandes espíritos que se realizam muito mais por essa condição do que na condição de meros recebedores. A alegria, né, do coração, do espírito é muito maior. Então, depois Jesus vai nos alertar, né, que ele mesmo não viria para ser servido, mas para servir, para dar esse testemunho, né, da própria condição do Pai, que é um doador universal da vida e do amor para nós. Mas já falei pra caramba, e quem é que vai levantar a mão agora? Se quiser fazer algum complemento aí da doação, ou podemos continuar para o conhecimento da salvação, que já mais ou menos colocamos algumas coisas. Vai lá, Felipe. Podemos então, se calhar, avançar. É, pronto, naquilo que eu tinha dito há bocado, não basta conhecer, não é? Para salvar-se, mas o que é efetivamente salvar-se, não é? E salvar-se do quê? Porque a gente diz, ouve dizer, Jesus Cristo é a nossa salvação. Podemos dizer, fora da caridade não há salvação. E é interessante porque este conceito de fora da caridade não há salvação, o que é a caridade senão a doação? Então é no ato de doar-se, de doarmos os nossos talentos, de desenvolvermos esta capacidade de altruísmo que todos temos, que vai ser a nossa própria salvação. Ou seja, quando através do conhecimento entendemos que realmente o outro é tão válido quanto eu, que o outro é tão merecedor quanto eu, de que o outro, eu não me posso dissociar do outro, porque isso faz de mim um ser egoísta. E quando o amor é compreendido de uma forma mais profunda, estas grandes almas só querem a servir, né? Porque entenderam o grande objetivo da vida. E o grande objetivo da nossa vida é aprender a doar-nos, é aprendermos a colaborar, né? Porque todos nós somos colaboradores na criação. Estarmos aqui é um ato de amor de Deus para conosco, para nos dar esta oportunidade de salvação. Salvação do quê e de quem? De nós mesmos. Porque é a forma como nós pensamos, é a forma como nós agimos, é quem nós temos sido até hoje que nos tem aprisionado. Então, no fundo, nós vivemos num cárcere, numa prisão egóica. É?
Ou seja, tudo para mim, tudo para os meus, não é? E Jesus vem-nos trazer uma outra perspectiva, que é a perspectiva de saíres de ti mesmo e ires ao encontro do outro. Porque indo ao encontro do outro é, na verdade, a mais sublime forma de amar a Deus. Só que não basta conhecer. Por isso a Alcione vem dizer a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Porque quantas pessoas conhecem os textos do Evangelho? Quantas pessoas conhecem as obras doutrinárias? Mas quantos continuam egoístas? Quantos continuam vaidosos, prepotentes? Então, conhecer não é sinónimo de avanço. Fazer bonitas palestras não é sinónimo de avanço. É preciso aprofundar. É claro que o conhecer é o primeiro passo. Não é? Conhecer, porque o facto de nos movimentar para conhecer já é um primeiro passo para depois entrarmos no processo de quê? De aprofundamento da mensagem. E isto é um sinal, porque parece subtil, mas o facto de nós estarmos aqui a querer conhecer é muito importante para as nossas vidas. Porque estarmos aqui é nós dizermos a Jesus que queremos estar perto dele e queremos senti-lo nas nossas vidas. Porque aquilo que ocorre quando nós estamos aqui é, na verdade, o processo da nossa própria salvação. O que é que fazia com que a Maria Caneira nunca dissesse: Eu quero fazer uma prece? Estaria escrava da forma de pensar e por isso tinha medo de fazer a prece. Mas hoje começou logo bem. Para já, deu logo um elogio do coração à filha. E só podia vir coisas boas, né? E a seguir, pasmem-se, né? Eu quero fazer a prece. E que bonito é ver alguém a salvar-se por si mesmo, por si mesmo. Porque reparem, ninguém disse à Maria: Maria, hoje é você fazer a prece. Ela disse: Eu quero fazer a prece. E o mérito não é de mais ninguém que não seja dela. Porquê? Porque a presença permitiu que ela ir além. E isso é o nosso processo de salvação. Começa com coisas pequenas, mas pode ir às profundezas do nosso ser. E isto é o Evangelho a trabalhar connosco. Isto é o Cristo a trabalhar connosco. Isto são as respostas de Deus e da sua misericórdia para connosco. Porque isto fortalece-nos as nossas almas.
não é? Faz-nos ser vitoriosos sobre nós mesmos. Agora, isto é um exemplo para os nossos próprios medos e receios. Porque o que eu tenho que pensar é o que é que me escraviza? O que é que faz com que eu não me ache merecedor? O que é que me faz pensar que eu não sou suficiente? E tantas outras coisas que nós pensamos sobre nós próprios que só nos deitam abaixo. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos a conhecer. E o conhecimento retira-nos da ignorância. E esta é a verdadeira libertação. Porque conhecendo as coisas, nós ficamos com propriedade para falar e depois, se Deus quiser, mais à frente para viver. Por isso é tão importante conhecer, meditar, sentir e depois viver. Então, no fundo, o que nós estamos a ser convidados é a viver a experiência do amor. A vivência prática, a manifestação prática do amor é a nossa salvação. Por isso é fora da caridade, que é um sinónimo de amor, não é? Não há salvação. Por isso é que Jesus disse, bem-aventurados, os meus discípulos são conhecidos por muito se amarem. Não é por muito saberem. É? Por quantas pessoas conhecem, mas não amam? É por muito se amarem. Então, parabéns a nós e sobretudo à Maria Caneira. Eu gostei muito de ver tomar a decisão de fazer uma pequenina prece, mas que teve muito significado. Espíritas, amai-vos, não é? Eis o primeiro mandamento. É, o conhecimento, Fernandinha e Odete já passa a palavra, tá? O conhecimento é só o início, né, do levantamento desses véus. E João Batista vem fazer essa colaboração para nós. E esse pouco que o Felipe falou, né, que tantas vezes significa muito para esse processo da salvação de cada um, porque cada um sabe aonde está, né, o que precisa. Também, se olharmos as condições, né, em que vai viver João Batista e ali, né, isolado e tão afastado, pode até ficar parecendo reduzida, né, a importância da sua missão, o alcance da sua missão. Mas olha como não é, olha como não foi. Então, todos os movimentos que são feitos, né, nesse sentido de levantar, né, sairmos do lugar para buscarmos esse entendimento e viver esse entendimento, né, que não é só da boca, não é só dizer aceito, né, mas é depois começar a seguir nesses passos de, de verdade, né, é que vão nos salvar verdadeiramente, né? Nesse caminho da redenção, da santificação, porque o que Jesus nos dizia, né? Que era a nossa fé que nos curava, era a fé que nos cura, né? Não era Ele que fazia nada, então está tudo em nós. Só nós podemos nos salvar. Ninguém pode salvar ninguém. Nós podemos ser exemplos como ele veio ser para nós, né? Se tornar esse modelo e guia. E daí podemos ter essa referência, mas então que sejamos, né? Consigamos aí ir cada dia mais vivendo para
auxiliarmos os irmãos através do nosso exemplo. Vamos lá, Fernanda. Eu queria dizer sobre o valor do conhecimento, o conhecimento da salvação. Eu fui buscar à Wikipédia o que é o valor, o que é o conhecimento. E então faz sentido estas palavras que vou ler. O valor do conhecimento exige sensibilidade e orientação na busca de discernimento para aprender os valores da vida e inseri-los de forma que estes promovam a autovalorização que determinam os valores que preenchem as nossas ambições humanas, pessoais e profissionais. Ou seja, para termos este conhecimento tem que haver esta sensibilidade, tem que haver esta orientação em nós para nos podermos salvar, porque a salvação passa por todas as nossas imperfeições, o egoísmo, como já foi dito, a não prática da caridade, a não olharmos para o nosso irmão como a nós mesmos, com todo o amor, passa por isso tudo. E então, esta sensibilidade do conhecimento, daí é muito importante, como o Filipe acabou de dizer, estarmos aqui, irmos aprendendo. Claro que eu acho que cada um de nós gostaria, e eu falo por mim, de dizer muita coisa, mas às vezes não, sempre temos a sensação que não vamos dizer o certo, e muitas vezes também temos que perder estes medos e dizer o que nos vai no pensamento, porque até se não estiver correto, é para isso que aqui estamos, não é? Para tirarmos limarmos essas arestas e cada um dizer o que pensa e o que está, para ver o que é certo e o que é que não é. Portanto, daí, para nós salvarmos, tem que haver este conhecimento, temos que começar pelo princípio, temos que começar por este caminho, que é longo, é muito longo, ainda temos agora no início. E também quero dizer que fiquei muito contente de ouvir a Maricaneira hoje. Eu até fiquei assim, a Maria dizer isto. É verdade, eu também fiquei muito feliz de ela ter esta coisa. Parece, não, eu acho que ela foi impedida. Vá, faz lá pressa. Pronto. Isso também me acontece. Vá, faz lá pressa. Tirarmos estes medos. Também fiquei feliz por isso. Um beijinho para ela também. Pronto, por agora era só esta ideia que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada, Fernandinha. Ah, é muito lindo isso. O conhecimento vai nos fortalecendo, né? Vai nos embasando e vai nos libertando, porque é como diz lá, né, a nossa prece, libertar do mal, né? Nos livrar do mal. Qual é o mal? O mal é a ignorância, é não conhecer, é não saber né, não ter esse contato com o modelo, com o guia, com as leis. Aí escolhermos fora desses propósitos maiores. E aí vamos nos aprisionando, né? E numa das descrições ali do NEP sobre conhecimento, do livro chamado Análises Espíritas, ele diz assim: o conhecimento é progressivo, o que significa, em última análise, que se enriquece de experiências do passado e aquisições do presente. Os fatos são os mesmos, como são as mesmas as leis e a matéria-prima da experiência científica. Mas em cada época se aplicam reflexões novas e se aduzem elementos renovadores. É o enriquecimento de etapa em etapa. E é isso que a gente vai trazendo para enriquecer o nosso espírito e fortalecer essa nossa centelha divina, para poder então viver o que a gente conhece. Porque aí o Divaldo Franco fala lá no Loucura e Obsessão, as asas da evolução, né, como já dizia Emmanuel, o conhecimento e o amor constituem a força de sabedoria que liberta a criatura. Então nós precisamos das duas asas.
né? Só saber não basta. Estaremos voando só por um lado, sim, e não vamos alcançar o nosso objetivo maior e mais alto. O amor é essencial, porque ele vai se transformar, né, na caridade, que é o amor em ação, que é o que verdadeiramente traz a nossa libertação e o reencontro com o nosso Pai. Diga lá, querida Odete. Se vocês me permitirem, eu vou ler aqui um livro, uma leitura do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, Espírito de Emmanuel. A doação e nós. Deus te deu a ciência a fim de que a entendas, em benefício dos nossos irmãos, com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humildade. Deus te deu o discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha a se constituir em luz que dissipe as sombras do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu a autoridade a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sobre as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna para que o teu dinheiro se faça coluna do trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá, entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos em razão das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos, segundo o proveito do rendimento que lhes venhamos a imprimir. Dai e dar-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer: Deus te dá para que dês. Ora, eu entendo que nesta leitura que nós estamos aqui para receber, mas também para dar, para evoluir e para dar de nós ao próximo. Antes que mais não seja dar o carinho, dar o amor que temos, dar falar de Deus, da palavra, desta querida e maravilhosa doutrina que está aqui para nos transformar e sermos pessoas melhores. E assim, com a ajuda dos estudiosos que temos aqui, compreendermos aquilo que estamos aqui a fazer. Muito obrigada. Obrigada, Odete. Muito bom. É isso. Tudo é ofertado para que seja compartilhado. Deus dá para todos, todos os filhos, né? E aquela frase que eu estava procurando no começo é de Paulo em Atos dos Apóstolos, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, essa alegria, né, que o Felipe colocou dos espíritos superiores, por já entenderem, através do conhecer e do sentir, de que o servir é, é, que palavra que eu vou usar? É sem palavras, né? É indiscutivelmente a alegria maior que alguém pode sentir, né? É, é isso que nos traz, então, essa salvação. É isso que vai nos levando a essa salvação. Porque nós vamos entendendo, saindo da ignorância, entendendo esse processo, né, desse fluxo da lei divina, que quando nós nos colocamos, né, à disposição
dessas leis e colocamos em prática o que conhecemos, tudo fica melhor. Nós alcançamos a verdadeira felicidade, né? Nós colocamos Jesus em ação, tiramos da nossa boca, né, só das palavras e colocamos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, que é essa a verdadeira salvação e que a gente também já tinha falado dessa salvação, né, pelo Senhor suscitar essa salvação, né, em nós, exatamente para nos convidar a fazer esse movimento, né, fazer essa busca por nós mesmos. E esse é o processo em que cada gotinha, né, cada passo dado conta, porque cada um é único. Não podemos nos comparar a quem está do nosso lado. Cada um está num momento. Não sabemos as nossas trajetórias, né, passadas, mas sabemos que precisamos seguir e que o conhecimento, ele é essencial, mas ele precisa ser colocado em prática com amor e ser ofertado ao outro, né? Fazer esse movimento de doar também o que nós recebemos, como esses irmãos que a providência divina oferta, né? Para vir até nós, nos instigar, para que a gente progrida, para que a gente desperte, né? E aí eu peguei um trechinho de Joana, que estava na referência lá do NEP, porque a gente coloca essas palavras lá no NEP, né? Saem 1.100 referências, né? Aí a gente fica louco, o que que a gente vai escolher? Mas ela diz assim no livro Momentos de Harmonia: lentamente, porém, a força do amor de Deus vence as resistências da obstinação negativa e desvenda-lhe os amplos horizontes da imortalidade que fascinam e confortam, induzindo, né, o ser espiritual a uma reavaliação do comportamento e ao compromisso com a ventura, com a felicidade, que lhe nasce na harmonia interior e se espraia envolvendo o grupo social e a vida. Sem ídolos, certamente nem cultos, porém despertamento para a realidade e as metas existenciais, que se não podem reduzir aos prazeres vazios e ligeiros da vida corporal. Antes, a consciência de si mesmo e da sua destinação eterna, no qual já se encontra e cumpre aprimorar com o pensamento posto no seu futuro libertador e feliz. E aí, no livro Em Busca da Verdade, ela diz assim: entenda-se salvação como libertação da ignorância, do mal que existe no íntimo de cada pessoa pela ausência da crueldade do mal, em vez do desgastado conceito de retribuição na espiritualidade. Então, essa libertação vai acontecendo pelo entendimento, pelo conhecimento do que somos, pelos propósitos maiores que temos e que todos somos únicos, né? E que não temos esse mal. Esse mal só faz parte das nossas vidas, da nossa existência, porque não conhecemos exatamente como essa vida maior funciona, como ela fala aqui, né? Vai desvendando os horizontes da imortalidade. E isso vai nos impulsionando, né? Eu lembrei daquele ímã que o Felipe fala, né? Quanto mais a gente vai, mais a gente, né, cria um magnetismo, porque a gente vai entendendo e o entendimento vai chegando no coração e a gente vai sentindo e vai querendo mais e vai buscando mais. E aí cada passinho então conta nessa trajetória da libertação, da salvação. E aí o imã vai nos atraindo, porque a gente vislumbra
né? O Pai vai nos desvendando, então, com essas revelações que respeitam a nossa consciência, o nosso tempo, mas a gente vai ficando cada vez mais próximo e vai deixando de fazer as escolhas que nos aprisionam, porque não sabíamos, então, até então, qual era o caminho libertador. Mas ele vai enviando os irmãos para colaborar nessa tarefa. Obrigada, viu, Tete? Muito, muito boa sua leitura. E aí, gente? Tá todo mundo salvo já, mas aí tem um finalzinho, né? A salvação é pelo quê mesmo? Pelo conhecimento e por meio do perdão dos seus pecados. Aí a Joana já deu uma dica aqui, né? Nessa fala dela, da consciência de si mesmo, da nossa destinação eterna. E será que esse perdão é só para nós? Para que a gente possa se libertar e se salvar verdadeiramente? Vamos lá, Márcia. A Márcia está muito calada hoje. Boa noite. Tava muito bom ouvir vocês. Eu fiquei aqui, Patrícia, pensando nisso tudo, né? No conhecimento, e agora você chegou na parte do perdão dos nossos pecados, falou em libertação, e o conhecimento realmente ele tem esse poder de nos libertar. De nos libertar o quê? Como que ele diz aqui? Por meio do perdão de seus pecados, então dos nossos equívocos. E como que o conhecimento nos dá essa possibilidade, né? Nos abre esse caminho para nos perdoar. Porque muitas vezes, eu diria, talvez na maioria dos nossos equívocos, a maioria deles advém da ignorância. Então, Deus não nos criou maus, nem. É lógico, ainda existe aqueles nossos irmãos que ainda se comprazem, né, no mal. É um estágio, eles não ficarão eternamente assim. Eu não posso dizer, mas provavelmente nós algumas vezes estivemos assim, não sei, nas encarnações pretéritas. Então, quando o conhecimento vai nos permitir trilhar um novo caminho, porque nós vimos aqui que a ênfase da pregação de João Batista é essa preparação desse novo caminho. Ele prepara o terreno para a mensagem que o Cristo vai nos trazer, mas ele está preparando o nosso terreno íntimo para que a gente possa trilhar um novo caminho com o Cristo, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a Patrícia falou também, se falou muito em doação, eu me lembrei da carta de Paulo a Filemon. Eu gosto muito dessa carta, ela é curtinha e é muito, muito boa de estudar. Eu gosto. E Emmanuel tem uma mensagem que chama Por Cristo. Está no Caminho, Verdade e Vida, é 17. Ele coloca a questão de doar, né, e de receber também. Ele diz assim: se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida
e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Então, ele diz que devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança. Confiança em quem? Em Deus, nos espíritos puros, nos espíritos como nosso Senhor Jesus Cristo, que esteve aqui. Por quê? Porque prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Então, o que nós damos, juntamos tudo que foi o que nós damos, nós recebemos da providência divina, diariamente, quando nos abrimos para isso. E quando o que nós recebemos e o que nós damos, diz assim, nós damos por conta do Cristo, porque só Ele tem para dar em abundância. Então, em vista disso, caso sintas que alguém, aí no caso, alguém se converteu em devedor da tua alma, ou a gente está sentindo que alguém nos deve algo, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor. Ou seja, nós devemos ao Cristo, sempre, porque Ele vem de Deus, vem dele como nosso modelo e guia, como governador do nosso orbe, toda esse esclarecimento para que a gente possa doar. E com essa doação, ele diz assim, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Então, a gente tem sempre que passar o bem adiante, porque nós recebemos sem nenhuma cobrança. Se vamos distribuir, bem distribuir pelo caminho, que é o que deveríamos fazer sempre, estamos fazendo por conta do crédito que nos foi concedido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente ande no outro caminho. E sem querer me perder um pouco, esse chamado de João Batista, né, de ir adiante, preparar os caminhos, preparar nossos corações para essa mensagem, aí saiu aqui da página, deixa eu ver. Eu peguei um ditado, está num livro de. Uma mensagem, está na Revista Espírita, tá? Maio de 1860, é ano 3. Chama Remorso e Arrependimento. Então, foi ditada por um anjo da guarda, não diz o nome. Então, eu vou ler o primeiro parágrafo, porque ele nos deseja algo de bom. Diz, estou contente por ver que vos reunis pela mesma fé e pelo amor de Deus Todo-Poderoso, nosso divino Senhor. Possa Ele guiar-vos sempre no bom caminho e cumularmos com seus benefícios o que fará se vos tornardes dignos. Ou seja, ele fala em caminhos, ele fala que ele entrega e nos deseja isso. Então, ele está contente de nos ver aqui reunidos. Então, eu gostei disso. E ele coloca lá. Recordai-vos que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas. Então, quando ele fala aqui, por meio do perdão, esse perdão vem para o nosso íntimo, para que nós reconheçamos os nossos equívocos e possamos ter o arrependimento sincero e encontrar o perdão. Como? Pelo trabalho bem, trilhando esse novo caminho que Jesus veio, que João Batista, como precursor, preparou para que o nosso Mestre Jesus pudesse nos entregar a sua mensagem.
Então, ele diz: o remorso nada tem em comum com o arrependimento. O remorso, meus irmãos, já é o prelúdio do castigo. Aí, não vamos esquecer. O arrependimento, a caridade, a fé vos conduzirão às felicidades reservadas aos bons espíritos. Por quê? Porque aí nós vamos, né, ter o caminho para nos realinharmos na direção correta. E desouvir. Peraí, acho que eu passei aqui. Aí ele se despede. E desouvir a palavra de um espírito superior, bem amado de Deus. Recolhei-se e abrir o coração às lições que ele vos dará. Então, essa preparação de abrir o coração para as lições que o Mestre Jesus nos traz, dessa preparação, e é esse conhecimento das lições que nos libertará. Esse conhecimento nos libertará. E aí ele diz, porque por meio do perdão dos seus pecados. Por quê? Porque vamos endireitar nossos caminhos. Eu não sei se eu consegui me expressar bem aqui nessa, nessa mensagem aqui. Deu certo, Patrícia? Deu Obrigada. certo, Márcia. Deu certo, sim. É, a gente fica tão pensativo, né? Nessas passagens, principalmente quando fala em perdão, em pecado, a gente ainda traz, né? Tantas marcas aí de outras passagens que tivemos já, em que nos foi colocado isso como ou inalcançável, né? Um perdão, ou o pecado como talvez irredimível, né? Que não pudesse ser perdoado, que não pudesse ser superado, né? Então, é uma passagem que a gente precisa ler, refletir, né? E nos abrir, como disse a Márcia, e como vem aí, né, o nosso João Batista, preparar os caminhos para que a gente se abra, porque esses pecados nada mais são, né, do que essas escolhas que a gente tem feito fora do entendimento, do conhecimento das leis, né? É o erro desse alvo que a gente não conhece ainda, não conhecia, né? Tanto conosco, para com os nossos irmãos, que talvez a gente tenha aí feito alguma coisa, né? Indevida, e então o caminho, né? É essa busca do perdão. Emmanuel vai dizer lá no Consolador, que é essa vontade sincera de reparar, né? Esse movimento que tem que sair de dentro do ser para buscar a reparação. Por isso que o remorso não, né, não nos auxilia, porque ficamos remoendo a nossa atitude, a nossa escolha, e não vamos ao encontro, né, como disse a música, não temos a coragem de nos arrepender e de recomeçar. E isso é tudo o que o Pai espera para que a gente consiga profundamente, né, alcançar essa libertação, essa salvação da forma integral e plena, porque não estaremos totalmente livres para esse voo se não fizermos essa reconciliação conosco, né? Já falamos dos inimigos ali, que são íntimos, e os que caminham conosco, através desse arrependimento sincero, né? E de ir, como vai dizer depois Jesus, e não pecar mais, não errar mais, não cometer o mesmo erro, entender com essa aquisição do entendimento, do conhecimento e fazer a escolha certa, né? Dentro da lei.
Então, o perdão é essa vontade que precisa surgir sinceramente dentro do ser espiritual de ir reparar o que não foi feito, escolhido, né, dentro das leis. Felipe, já te passo a palavra. E aí a Joana eh, diz sobre auto-perdão, né, porque a gente está falando aqui da doação, então para a gente poder, né, fazer esse movimento de ser bem-aventurado e viver essa, essa alegria de poder doar, nós precisamos nos perdoar primeiro. Então, no livro, deixa eu pegar aqui, Plenitude, ela diz: considerando a própria fragilidade, o indivíduo deve conceder-se a oportunidade de reparar os males praticados, reabilitando-se perante si mesmo e perante aqueles a quem haja prejudicado. A perfeita consciência do auto-perdão não se apoia em mecanismos de falsa tolerância para com os próprios erros, que seria negligência moral, conivência e imaturidade, que é aquela categoria do remorso, em que a gente só fica remoendo e não age, né? Antes, representa uma clara identificação de crescimento mental e moral que propicia direcionamento correto dos atos para a saúde pessoal e geral. Essa saúde da salvação, essa saúde da plenitude do espírito e de que quer fazer o melhor para si e para todos, né? Então, fazer esse caminho sincero de ir com coragem, né? Arrepender-se e recomeçar, buscar, né, com vontade essa reconciliação e a escolha pelo caminho correto. Diga lá, Felipe. Eu estava a ver aqui o significado de remissão e diz aqui remissão ou perdão dos pecados e depois, entre aspas, tem permitindo que seja apagado da memória como se eles nunca tivessem sido cometidos. Então, o que é que acontece? A nossa ignorância faz-nos magoar a nós próprios e faz-nos magoar os outros. Ou seja, afasta-nos da lei de Deus e, portanto, aproxima-nos do egoísmo, né? Como falámos já há pouco. Só que nós temos aqui a regeneração do espírito, ou seja, o conhecimento de que, por exemplo, há consequências para a nossa vida futura. Chegando à vida espiritual, nós somos confrontados com os equívocos que fizemos enquanto estivemos aqui. E, portanto, o que é que os espíritos nos dizem? Que para que ocorra este processo de regeneração, existe o arrependimento, a expiação e a reparação. E só quando nós reparamos as nossas faltas cometidas, ou seja, nos redimimos dos nossos próprios erros, fazendo o bem àqueles a quem magoámos no passado, é que ficamos equilibrados perante a lei. E aí é que há a remissão total dos sentimentos de remorsos. Porquê? Porque foi baseado no princípio da caridade e no princípio da reparação para com todos aqueles que ferimos, quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista material. Então, ter o conhecimento dá-nos a oportunidade de nos redimirmos. E isso dá-nos o quê? Dá-nos a nossa própria salvação. Porquê? Porque permite que a gente agora não trabalhe para redimirmos os nossos pecados, entre aspas, ou seja, para nos redimirmos dos nossos erros, mas para trabalharmos por amor na criação divina, que é completamente oposto. Porque enquanto eu estou a praticar a caridade para me redimir dos meus erros pretéritos, eu não consigo, não é? Portanto, é como se fosse um peso de consciência que me esteja sempre a vincular a este processo de reparação.
Porque se eu não o fizer agora, serei numa próxima reencarnação. Ou seja, esse peso moral ficará connosco para sempre. E só quando nos redimimos desses erros é que então ficamos libertos. Ficamos salvos do quê? Desse peso consciencial. E a partir daqui, então, trabalhamos para outros patamares, para outros degraus evolutivos, agora com o conhecimento adquirido, não só pelo saber, mas sobretudo pela vivência da reparação. Isso é completamente diferente. Porque saber que já não podemos ofender ninguém, nós já sabemos. Mas se calhar ainda não o praticamos. Então isto vai bater sempre no mesmo. Passando para o mundo espiritual, o que é que nos é dito? Olha, vais ter uma nova oportunidade, por misericórdia de Deus, de te redimires dos teus erros. E por isso vais ter um parente difícil, vais ter uma vida financeira difícil, vais ter uma saúde difícil. Para quê? Para que te possas redimir dos teus erros. E aqui temos a justiça divina a trabalhar. Quem conseguir redimir os seus erros, liberta-se, salva-se. E isto é incrível. Saber disto é incrível para as nossas vidas. Porque, sabendo isto, o que é esperado é que nós nos redimamos. Como? Através da nossa doação, através da nossa caridade, através de colocarmos os nossos talentos em favor dos nossos irmãos. E, sobretudo, olharmos para a nossa família com olhos de doação e muitas vezes com olhos eh, eh, de remissão dos nossos erros para conseguirmos, depois, no final da vida, dizer assim: cumpri aquilo a que me propôs. Agora, cada um que veja as dificuldades que tem com os seus familiares, porque é aí que está o processo de remissão. É aí que está o processo da nossa própria salvação. E o que é que nós fazemos? Muitas vezes andamos sempre à procura fora. Qual é que é a minha missão no mundo? Né? Será que é ser médium? Será que é ser palestrante? Será que é ser passista? Não. A tua missão no mundo é aturares o teu marido, ou aturares a tua mulher, ou aturares o teu filho, ou aturares a tua mãe, ou aturarmos uns aos outros. Epá, mas isso é dessa que eu não estava à espera. Pois é. Enquanto não conseguirmos viver nas famílias difíceis, e enquanto não aprendermos as lições, não teremos as famílias felizes. Porque enquanto houver dívida moral para com os nossos pares, eles ficarão sempre connosco. Às vezes são maridos, às vezes são mulheres, às vezes são filhos, às vezes são pais, às vezes são tios, às vezes são amigos, às vezes são patrões, às vezes são empregados. Só que ninguém se livra deles, até que não haja remissão dos erros, porque essa é a nossa salvação. Passa a palavra. Pois é, Felipe. Vamos falar, ok, né? Por isso que não tem missão pequena, não tem nada pequeno. Tudo nos foi dado na medida que é preciso para que alcancemos esse caminho com tranquilidade e segurança, para que a gente possa fazer o passo certo, né, sem nos desviar do caminho. E aí só esse amor em ação mesmo
né, vivendo, que vai cobrir então a multidão lá dos pecados, para que a gente possa, em ação, servindo, né, se doando, como fizeram tantos profetas, tantos missionários, João Batista, nosso mestre, né, sempre em constante movimento de entrega, de servir, de doar, para que nós pudéssemos compreender essa conexão, né, entre o servir e o salvar-se, para que a gente pudesse ir despertando para aquelas leis, né, que o nosso companheiro disse lá sobre o conhecimento que vai se ampliando, mas as leis que nunca mudam, elas são imutáveis como os atributos do nosso Pai. E aí o caminho é certo. Nós que precisamos conhecer para fazer a escolha por Ele, para irmos de encontro à nossa redenção, né? Sem parar, sem estagnar, seguir junto com o Senhor. Fala, Marcinha. Você já vai trazer o texto emanuelino que vai. Vou trazer sim, Patrícia, um pedacinho. Mas esse versículo, ele é como todos que nós vimos, né? Ele é muito rico porque ele nos diz que há perdão e é importante que a gente lembre disso. Há perdão e há um novo caminho. E nesse novo caminhar, né, essa nova trilha, lá está o perdão. Lá vamos nos encontrar com o Cristo, com os seus ensinamentos. Então, cada vez que a gente se desvia, a gente, como já comentamos aqui várias vezes, né? É ajustar, é ajustar. Faz parte, como aí foi trazido pela Patrícia, pelo Felipe, que esse conhecimento é gradativo. Ele está associado ao nosso caminho evolutivo. Então, o que nós queremos é sempre conhecer um pouco mais para nos elevarmos um pouco mais. Que esse conhecimento não seja neutro, né? Seja para o bem, para esse novo andar pela vida, né? Nós temos uma vida só, esse novo caminhar pela vida nos conduz ao perdão. E para isso, queria trazer para o grupo a questão 333, olha que bonitinho, do Consolador, em que é perguntado, né, para Emmanuel, na lei divina, que nós sabemos que os nossos equívocos são momentos em que nos afastamos, né, agimos em contrário às leis divinas. E ele pergunta, a pergunta é, na lei divina, há perdão sem arrependimento? Já falamos aqui, porque a Patrícia já trouxe, na pregação de João Batista, que arrependeu-os da metanoia, que é essa transformação íntima, né? Então, Emmanuel responde, a lei divina é uma só, não tem duas, não tem três, uma só. Isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. Então, não é para um e não é para outro. Para todos, é coletivo. Aí ele continua dizendo: a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação, para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, ou seja, um novo pedacinho de caminho, um novo andar pela vida, né? Já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Então, quando a gente tem a oportunidade de reencarnar,
como estamos todos aqui reencarnados, já obtivemos essa bênção. Já foi, né, o perdão em si. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Então, nós fizemos esse compromisso, nós assumimos esse compromisso e por isso estamos aqui reencarnados. Já, não é bonito pensar nisso? Né? Que nós já tivemos acesso a esse perdão pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Então, nós nos comprometemos a nos regenerarmos e a renovarmos os nossos valores íntimos nos trabalhos santificantes. Por isso estamos aqui, neste estudo e nos outros estudos da Casa com o Evangelho, nos preparando, adquirindo conhecimento, discernimento para atuarmos aqui no mundo, no pedacinho onde nós estamos. E ele termina dizendo: eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina, que já falamos tanto aqui hoje, né, aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo, na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Então, a boa vontade de cada um de nós aqui, né, é aproveitada, é material para a providência divina, trabalhar no aperfeiçoamento de cada um de nós e de todos, porque a providência divina, como disse Emmanuel lá em cima, abrange todas as coisas, todas as criaturas no universo ilimitado. Então, nós estamos contribuindo, nós fomos merecedores, somos do perdão, né? O que vem da providência divina e o que nós vamos trabalhar para corrigir o nosso caminho. Então, eu quis trazer essa mensagem para, né? Eu achei que dava uma conclusãozinha aí para o nosso estudo. Conclusão não, porque a conclusão a Patrícia vai fazer aí, mas uma ajuda para a gente pensar em tudo que nos foi apresentado, o grupo trouxe aqui para cada um de nós e para todos. Obrigada. Obrigada, Márcia. Foi ótimo. Muito bom. É esse, é esse processo, né? O perdão. Na verdade, a gente às vezes imagina que é algo tão grandioso, né, que a gente não consegue fazer, mas é esse processo de pouquinho a pouquinho refazendo os caminhos, né, refazendo as escolhas, escolhendo pelo que o entendimento já nos oportuniza, né, com essa vontade de fazer, né, de fazer com amor, de buscar o caminho do bem, né? O caminho do acerto, da lei que é única. Então, o perdão nada mais é do que essa caminhada de transformação íntima. Ele, é esse processo, né, da nossa revelação, da nossa centelha divina, que já está em nós, e a gente só tem que fazer ela brilhar, tirar esses excessos, né, de ignorância que temos, que ainda estamos cobertos aí com esses véus, e ir tirando para que a gente possa revelá-lo, né, através desse conhecimento, então que ele possa não só ficar aqui, né, como a gente fala, e falar as palavras bonitas aí, como o Felipe sempre diz, né, ou sermos os intermediários aí, representantes, mas que saem, né, das casas e continuam fazendo as mesmas coisas
depois nos seus lares, nos seus trabalhos, e não deixam, né, não deixam que esse conhecimento arrebate os sentimentos, que são a base de toda a nossa vida, de toda a nossa essência, né, para que então a gente tenha esse movimento, né, de buscar o bem, como diz Paulo lá, né, no limite das nossas forças, né, sentirmos essa bem-aventurança nos corações, né, de doar o que nós temos. É uma alegria tão grande, né? O Felipe sempre lembra aquela história lá do Boa Nova, né? O Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo, né, na transformação da água em vinho. Então, a gente vai conhecendo essa alegria e a gente não quer mais parar, né? E aí vai nos dando essa força de ter essa coragem para fazer então as escolhas, né? Refazer as escolhas para continuar nesse caminho que ele disse que não ia ser fácil, mas que era possível, né? O caminho da salvação e da nossa libertação por essa reconexão da nossa essência divina, que é o reencontro, né, com a moral aí dos princípios das leis divinas, né? Se a gente vive em dissonância, né, com essas leis, aí que a gente vai sentindo, né, o peso, as complicações. Então, quanto mais a gente vai entrando em conexão, é esse imã que vai nos atraindo cada vez mais e a gente nos fortalece, a gente se fortalece, porque há momentos em que as escolhas são desafiadoras, mas esse amor, né, do Pai que Ele nos doa infinitamente, já é sentido e a gente consegue, então, ir fazendo as nossas escolhas, porque já sabemos e sentimos, assim, né, um pouquinho que isso tudo é a verdadeira felicidade que nos aguarda. Mais alguém, gente? Quer dizer, implementar alguma coisa? Já passamos um pouquinho, mas então espero que as nossas palavras possam inspirar algum coração a fazer a prece final, como a música inspirou a nossa querida Maria. Nossa, ficou todo mundo calado. Posso fazer, Patrícia? Ô, Fernandinha, obrigada, viu? Então, queridos irmãos, vamos agradecer ao nosso Pai, Criador, ao nosso Mestre Jesus, a estes queridos benfeitores da Casa com o Evangelho, toda a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, que nos traz alegria, por estes momentos de aprendizagem e de luz. Possamos sempre aprender, um pouquinho a cada dia, para a nossa evolução espiritual e moral, para que possamos evoluir, mas, sobretudo, possamos pôr em prática tudo o que aprendemos. Essa parte é fundamental nas nossas vidas. E assim, Pai, nós te agradecemos toda esta luz, todos estes conhecimentos que vêm até nós. Gratidão por estes momentos aqui todos juntos, dos dois lados da vida, possamos aprender uns com os outros, agradecendo esta amizade, este amor, este equilíbrio entre todos nós. Mas, sobretudo, Pai, te agradecemos, porque tu és a luz das nossas vidas e tu, Mestre, com a tua palavra inspiradora, com os teus exemplos, nos trouxeste
todo esse amor, todo para pensarmos neste perdão. Penso que temos que pôr em prática o perdão através deste conhecimento. Vamos adquirindo perdoar, primeiro perdoar-nos a nós mesmos, para perdoarmos os nossos irmãos. É isso, Pai. Gratidão imensa. E assim, com muita alegria, com muito amor, encerramos aqui este estudo do NEP, agradecendo a todos a sua presença. Uma noite abençoada para todos. Imensa gratidão. Que assim seja. Assim seja.